aspecto da arte marcial e autoconhecimento depende um pouco dessa capacidade de observação interna, de voltar esse olhar para dentro, como se tivesse um telescópio que olha as estrelas, só que agora está voltado para si. Isso depende muito do método, de como é usado e estimulado, né? Por exemplo, eu me lembro durante um tempo, assim, eu fazia algumas técnicas de sparring, né, que é um tipo de combate e desenvolvimento de luta com alguns alunos, e eu estava nessa fase de estudos, assim, né, também do mundo interno, das meditações, das práticas. E quando eu terminava, eu perguntava para os alunos: tá, agora nós não vamos falar sobre estratégia, qual técnica for mais eficaz ou menos eficaz. Eu quero falar o que vocês observaram de si. Eu lembro que durante um mês, sempre fazendo essa pergunta, quase nenhum aluno nesse grupo inicial conseguia dizer. A mente dele estava focada na estratégia, no método, podia ter feito uma defesa para cá, uma técnica para lá. E eu fiquei até um pouco incomodado, né? Porque eu achei que eles estavam com vergonha de falar o que estavam sentindo, mas era nítido que observava a raiva, a tensão, algum desequilíbrio emocional, porque fica muito expressivo na luta. Mas depois do que me veio, um aspecto de compassivo por eles não tinham as ferramentas de observar o mundo interno. Eles não tinham esse treinamento de olhar e eles não sabiam o que estava acontecendo de fato. E aí eu comecei a estimular: olha agora, em vez de olhar qual a técnica, entrou o golpe, olha a tua expressão. Você está mordendo o maxilar. Olha, teu ombro está tenso. Espera o momento certo, relaxa. Aí a partir deles começarem a olhar isso, a gente está falando de autoconhecimento, está conhecendo o mundo interno, conhecendo as expressões das emoções. Porque se você não conhece, você não tem como lidar. Você não pode lidar com aquilo que você não olhou. Porque às vezes não é o obstáculo da técnica, né? Eu tinha um aluno que ele sempre travava e era um dos melhores alunos. E na hora de lutar, não ia. Alunos mais jovens saíam melhor que ele, eu não entendia por quê. Um dia nós ia treinar, eu pensei, eu não tenho mais muito o que treinar com ele. Aí nós não vamos fazer aula hoje, a gente vai fazer meditação. E ficamos um tempo fazendo algumas sessões de silêncio. E no final ele abriu uma questão, que ele falou: olha, eu acho que eu sei por que na hora que eu vou lutar eu fico travado e não consigo me desenvolver. Porque você me faz pressão. Por eu ser o aluno mais velho, você me coloca uma responsabilidade que eu tenho que ser o melhor. E eu vi que a culpa era minha, então. E aí eu soltei essa culpa dele. Então quando a gente for fazer treino, faça como se fosse uma diversão. Você não precisa provar nada para mim nem para ninguém. Apenas se divirta, expresse teu corpo, tua mente, a tua arte ali. E aí ele mudou totalmente, daí ele conseguiu expressar as habilidades dele. Então às vezes é uma questão interna e não é uma questão mais de técnica. E muita coisa que a gente expressa, eu gosto assim de olhar, acho que era uma frase de Miyamoto Musashi, que a nossa postura em luta é a nossa postura na vida. E a nossa postura na vida é a nossa postura em luta. Então se a gente consegue ver que como a gente se expressa pelo corpo no treino, na luta, a gente vai lembrar que a gente se expressa também na vida, no cotidiano. Então se a gente está treinando aqui isso no ambiente controlado e pode se desenvolver, a gente vai lembrar que essas mesmas ferramentas que a gente observou a nossa mente e o que a gente fez, a gente pode fazer lá fora. E aí a gente está desenvolvendo um autoconhecimento, né? Acredito que seria nessa linha assim que eu viria assim, né?